Você, homem com 65 anos ou mulher com 62 anos e quer se aposentar pelo INSS ainda esse ano em 2024, então eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Hoje, pelas regras da Previdência, o homem precisa ter 65 anos e a mulher 62 anos e ter no mínimo 15 anos de contribuição. Se você já possui esses requisitos, então você pode pedir a sua aposentadoria por idade. Mas doutor, e se eu não tenho esses 15 anos de contribuição, o que eu tenho que fazer? Bom, num primeiro momento, nós podemos elaborar um relatório de tempo de contribuição e te informar exatamente quanto tempo falta para se aposentar. Doutor, eu acessei o meu INSS e o meu INSS diz que eu só tenho 13 anos de contribuição, mas eu já trabalhei mais de 20. Isso, por pior que pareça, é muito frequente com o site do INSS ou com o aplicativo do meu INSS. Eu vou trazer aqui para vocês, então, exemplos de casos em que a pessoa possui tempo de contribuição, mas o INSS não reconhece, e aí nós temos que corrigir essa situação para que você possa se aposentar. O primeiro exemplo são as pessoas que possuem registro em carteira, só que alguns desses registros não constam no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o extrato que apresenta ali todos os registros ou vínculos que essa pessoa teve no decorrer da vida. Então, nesses casos onde você possui o registro na carteira, mas que o INSS não reconhece ou não aparece essa informação, esse tipo de situação pode ser resolvido de duas formas. Primeira forma, apresentando então a sua carteira de trabalho no momento da aposentadoria. Se ainda assim o INSS não reconhecer o seu tempo, então você vai ter que fazer essa correção na Justiça. E na Justiça, os juízes federais costumam sim reconhecer aquele registro, desde que não tenham rasuras, na ordem cronológica de registros. Então os juízes aceitam esse registro e determinam ao INSS que conceda a sua aposentadoria. Outro exemplo muito frequente, a pessoa trabalhou sem registro. Então, por exemplo, nós temos muitos casos aqui de empregadas domésticas que trabalharam para famílias, essas famílias não registraram essa pessoa e essa pessoa trabalhou então nessa casa por 2, 5, até mais de 10 anos sem registro. E aí agora, com a idade para se aposentar, ela não consegue se aposentar porque não possui registro, nem tampouco as contribuições. Esse caso é um pouco mais complexo, porque exige uma série de providências, A primeira providência é que a pessoa tenha contato com essa família, Então, ela vai pedir o auxílio dessa família para que faça uma declaração dizendo que ela trabalhou durante todo aquele período para ela e um membro dessa família precisa colaborar com a justiça e testemunhar na frente de um juiz, dizendo então, confirmando então os dados que ela fez naquela declaração. Sim, essa pessoa realmente trabalhou na minha casa nos anos de tal a tal, trabalhava de segunda a sexta e descreve ali todo o trabalho que foi feito. E com essa prova, a justiça então pode sim determinar ao INSS que pague a sua aposentadoria. Outro caso que é bastante comum. A pessoa pagou o carnê como autônomo, aquele carnê laranja, o GPS, Guia da Previdência Social, pagou durante anos o carnê, só que essas contribuições também não aparecem no CNIS. Então, nesses casos, nós precisamos ter os carnês originais, verificar ali quais foram as informações que a pessoa informou no momento do pagamento, e fazer algumas verificações. Por exemplo, o que acontece bastante é a pessoa ter mais de um número de NIT. NIT é número de identificação do trabalhador. Antigamente, as pessoas podiam ter mais de um NIT, ou mais de um PIS, ou mais de um PASEP, e alguns desses números não foram
linkados no seu NIT principal. Então, nós temos que localizar esse NIT, pedir ao INSS a unificação e aí, então, somar o tempo de contribuição para atingir o número mínimo de contribuições para você se aposentar. Outro exemplo, pessoas que têm contribuições abaixo do salário mínimo. Então, nós tivemos casos aqui, por exemplo, que a pessoa pagava R$100 de contribuição e pagou R$100 por 5 anos, achando que estava pagando tudo certinho. Só que todo ano o salário mínimo aumenta. Então, se a contribuição era R$100, por exemplo, há 100 anos atrás, há 100 anos não, há 5 anos atrás, perdão, né? Então, de 5 anos para cá, o salário mínimo veio sofrendo aumentos. E com isso, a contribuição também aumentou. Então, um ano era 100, o outro ano passou a ser 102, 105, 107, 110. E com isso, a pessoa fez contribuições em valores abaixo do salário mínimo. E a gente consegue também acertar essas contribuições para então elas valerem na contagem de tempo para a sua aposentadoria. E aí existem inúmeras outras situações que o INSS deixa de reconhecer o tempo, mas aí é uma questão de avaliação caso a caso. Feito todo esse trabalho, né, a gente consegue então um reconhecimento ou diretamente no INSS ou da Justiça, que é mais comum, e aí o juiz determina que o INSS pague a sua aposentadoria. É importante dizer também que se você juntou todas essas provas, né, no momento que você requer a aposentadoria, e digamos que a Justiça reconheça o seu direito 5 anos depois, muitas das vezes você recebe esses 5 anos de atrasados, tá? Recebe tudo de uma vez só quando você ganha a ação. Então, eu contei todas essas histórias para dizer que, mesmo que você já tenha atingido a idade e o INSS te informe que você não tem o tempo mínimo, é importante você se consultar com um escritório especializado em direito previdenciário para que verifique todas essas situações e que não faça você pagar por um período de forma desnecessária. Às vezes você já tem o direito, pode se aposentar, só precisa de um auxílio técnico, jurídico para fazer a sua aposentadoria acontecer. Nós aqui da Tanaka Advocacia atuamos com direito previdenciário há mais de 20 anos. Nós temos as ferramentas mais avançadas com relação à contagem de tempo, análise de requisitos, regras de transição, tudo aplicando as regras, as leis vigentes no país. E também contamos com uma equipe preparada e treinada para melhor te atender. Se você precisa de ajuda com a sua aposentadoria, clica aqui no link do WhatsApp na descrição desse vídeo, que teremos o maior prazer em atendê-lo. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo.